papo, rezar, tocar violão. Eles têm horário na programação. E a família é um amor exigente depois. Depois que o elemento, então, ele tiver a nata, que é essas reuniões, e a família tiver o amor exigente, e realmente os dois resolverem se tratar para largar a droga, porque tem que tratar o elemento e a família, os dois estão errados. Daí então, ele entra nessa comunidade, onde ele aprende a rezar. Não importa se ele é católico ou espírita, não importa a religião, o importante é que ele vai sentar, vai ter a fé. E nessa comunidade, o importante é que eles têm vontade, por exemplo, de ir embora. Ele vai embora. Ele não é amarrado. Ele está de livre, espontânea vontade. Não é grade, nada. Só que ele tem que, primeiro item, de manhã levantar, tomar café da manhã. Depois tem seu trabalho, tem sua hora de ginástica. E ele horários tem todos ocupados. Horários ocupados. Ele tem que arrumar a cama dele. E tem mais um detalhe, ele tem que lavar a louça, fazer alimentação, passar a sua roupa, não precisa de cozinheira, porque eles vão cozinhar. Não precisa de lavadeira, porque eles vão ter que lavar a própria roupa. Inclusive, olha lá, área de lazer. Então, eles têm uma programação de lazer também. No entanto, esse elemento trabalhando, ele faz esporte, está voltando à sociedade e no fim ele acaba reconhecendo de que a sociedade é isto, é trabalho, não é só tomar droga, vir em altas horas da noite, enquanto seu pai foi trabalhar, ele está chegando para dormir. A família aceita ele, não quer comentar para os vizinhos não ficarem sabendo que seu filho é drogado. E o drogado fala para o pai, né? Esconde, e o drogado fala para o pai, eu sou drogado por culpa sua. O pai e a mãe, com pena, aceita o filho chegar 4, 5 horas da manhã, de repente o pai sai para trabalhar, o filho está dormindo. E posteriormente... Mas, doutor Jorge, por exemplo, a pessoa que já é viciada, que já há muitos anos já usou a droga, se ela deixa de usar, ela não cai numa depressão violenta que é preciso um medicamento, pelo menos, para controlar esse sistema nervoso? Não precisa medicamento nenhum. O elemento que é drogado, ele larga a droga quando... primeira coisa, só para ter uma orientação, ele não precisa de remédio. O que ele precisa é trabalho. O que ele precisa é ser homem. O que a mulher precisa é ser mulher. E que os pais precisam é serem pais. Você vê, aí eles estão indo na propriedade onde eles têm uma área de lazer e eles mesmos constroem a própria casa para morar. Eles são pedreiros, serventes. Olha aí, agora eles estão tocando violão, cantam umas músicas. Quer dizer, é uma comunidade bonita. E quando um deles é chato com os outros, eles se reúnem, põe o elemento no meio e fala, você é chato por isso, por isso, por isso. E eles tentam a fazer com que esse elemento não fique em desarmonia com os outros, para que todos vivam bem, porque eles vão passar um ano junto, 1 ano ou 14 meses junto. Só daí então ele vai se recuperar da droga. Doutor Jorge, como diretor da comunidade, né? O que o senhor acha que leva um jovem a usar as drogas, a se iniciar no mundo das drogas? Com sinceridade, o elemento não é só o jovem, nós também. Qualquer pessoa que experimenta a droga 2 vezes, ele não larga mais a droga. O que leva um cidadão a se viciar? Primeiro, companhia. Então, se seu filho tem uma má companhia, é melhor que não tenha companhia, que ele fique sozinho em casa, do que essa companhia leve ele ao vício. Segundo, oportunidade. Ele está num salãozinho, de repente chega uma mocinha e fala, toma isso, senão você não é homem, ou um amigo mesmo. E ele, para mostrar que é homem, ele toma. Só que ele não é homem experimentando, porque homem diz não à droga. Então ele é uma criança, ele precisa se autoafirmar, só que daí não tem retorno, porque a hora que ele está se autoafirmando, entre aspas, experimentou a droga,
Experimentou a segunda vez, a terceira ele já está dependente e não larga mais. E a outra é por curiosidade, porque ele fala, eu não vicio. Esse daqui é viciado, eu não vicio. E vai experimentar droga, vicia. Eu sou médico. Se eu experimentar droga 2 vezes, eu entro no mesmo rol de todos esses drogados. Pois é, e como deve agir um pai? Um pai deve agir... Para evitar, né, que seu filho caia Um pai nesse deve mundo. agir da seguinte maneira. É o amor exigente. O que é o amor exigente? Aí, olha, vocês estão vendo, eles estão fazendo, um pergunta ao outro, explicando como que, por que ele era drogado, por que ele era alcoólatra, e por que ele entrou na droga, e por que ele resolveu a sair da droga. Normalmente essas pessoas esses jovens, olha, tudo abaixo de 18 anos, e eu tive a oportunidade de conversar não com esses, com outros jovens drogados. Fica em Votuporanga, Em Votuporanga. E essa comunidade, todos eles só saíram por meio drástico. Um deles, menino de 14 anos, acabou a droga, pôs fogo, álcool, fez imolação, acendeu um fósforo e jogou fogo nele, porque ele queria morrer, não aguentava mais viver sem a droga. E não tinha mais dinheiro para comprar a droga. Um outro, ele atirou na mãe, porque a mãe se pôs à frente dele e falou, não filho, você não vai sair. Ele pegou o revólver e deu um tiro na mãe. O tio dessa criança desarmou a criança e foi matar. Ficou tão desesperado, apontou a arma para a cabeça da criança e ele pediu pelo amor de Deus para não morrer. Daí ele resolveu se tratar. Então um pai, ele tem que ver que seu filho é drogado, ele tem que ver que seu filho não pertence mais à sua família, seu filho é bonzinho dentro de casa porque ele tem roupa, comida, cama para dormir e dinheirinho para comprar sua droga. E o pai e a mãe concordam com ele, por quê? Porque não quer que ninguém fique sabendo que seu filho é drogado. Daí, quando o seu pai ou a sua mãe for se pôr à sua frente e falar, não filha, não vá sair. Daí eles vão ver a fera que está dentro de casa. Porque seu filho aí fica não pertence, né? Fica transparente, porque seu filho é bonzinho, enquanto os pais estão dando tudo o que eles querem. Funciona como um hotel. Ele nunca vai largar a droga. Daí quando a família chega a falar para ele, não, agora, a partir de agora, você não entra dentro de casa, se você, a partir das 8 horas você tem que estar dentro de casa. Você tem que trabalhar e após as 8 horas, se for sair, vai sair comigo. Ou então não sai. Nesse caso, eu acredito que daí é o amor exigente, porque vai exigir que o pai e a mãe fechem a porta e fique chorando dentro da sua casa. Mas ele tem que saber que seu filho não pertence mais a ele. Pertence a uma sociedade onde é tudo, é que você não entende, droga é a pior coisa do mundo. É o fim, né? É o lixo mesmo. É um lixo. É um o lixo. Elemento, ele se submete a ter, na companhia de uns amigos, a ponto, ele não tem medo de morrer. É tanto assim que um deles tem AIDS, esse rapaz que é o bonzinho dentro de casa, pega a seringa desse aidético, com sangue e tudo, injeta na própria veia, porque ele não tem medo de morrer. Isso quer dizer que esse elemento não pertence mais nem à família nem à sociedade, ele vive no mundo cão. E a pessoa drogada, ela faz trocas de parceiros assim constantemente, né? Constantemente. E olha, o número de pessoas mundo, infectadas tem aumentado muito por isso. Infelizmente, os pais vão descobrir que seu filho é viciado muito tarde. Porque ele acha que quem é viciado é o filho do vizinho e que seu filho é um santinho. Mas como que dá para um pai perceber, doutor Jorge? É fácil. Que o filho está se iniciando nesse mundo. Se o seu filho está indo bem na escola, é porque ele não é viciado. Se o seu filho está chegando altas horas da noite, é porque ele está sendo levado ao vício. Se seu filho então começar a cair o rendimento da escola, começar a chegar 3, 4 horas da noite, não quer mais trabalhar, você sai para trabalhar, seu filho está dormindo, ele troca o dia pela noite e diz que não é viciado, é mentira, ele é viciado. E se começar a assumir objetos da sua casa,
ele é viciado. E se começar a assumir relógio dele, tênis, porque ele começa a vender as suas coisas para comprar droga. Inclusive existe um detalhe, assim, que às vezes as pessoas, os pais nem tomam consciência, mas é o uso do colírio, né? O uso do colírio, para o olho não ficar vermelho. Então, isso é muito comum. E outra coisa, eles estão acostumados com um desodorante spray, porque começa a cheirar spray. Então, se o filho usava antes desodorante bastão, começa a usar desodorante spray, possivelmente seu filho, não é por causa do desodorante, hein? Exatamente. Ele está tendendo, talvez, a ficar cheirando, que é legal, ele acha bom. E o problema também não é só a coca e não é só a maconha, o problema estão nos remédios e os problemas também na bebida, né? Eu gostaria de fazer um resumo fácil, quer ver? Ó? O elemento procurou a droga, por curiosidade, pela companhia ou para se autoafirmar, ele só vai largar a droga quando matar alguém, ou for pego com a droga, ou der um tiro no pai ou na mãe. Fora disso, ele não larga. É fácil entrar e é difícil sair. Então vamos chamar agora um pequeno intervalo e voltamos já já. E logo mais vocês verão o depoimento de uns jovens, né, que já largaram da droga. Voltamos já já, aguardem. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Estamos de volta com mais um programa Passaporte 44. E vamos dar continuidade ao programa. O doutor Jorge agora ele vai falar um pouco do mundo das drogas. O número de pessoas infectadas, né, doutor Jorge, tem aumentado dia a dia. E já não existe mais grupo de risco, todos nós somos. Na realidade, antigamente, a AIDS era uma doença que todos nós pensávamos que não iria crescer a ponto de como está atualmente. Sabe que antes era só dos homossexuais, porque é mais fácil pegar AIDS pelo coito anal, devido à estrutura anatômica, lesões, microlesões e sangramento local. Então, o modo de transmissão da AIDS seria, primeiro, pelo coito anal, muito mais frequente, depois pelo coito vaginal, e por último, o coito oral, que seria de menor frequência. E além desse coito, seria pegar AIDS através de injeções ou transfusões sanguíneas. Às vezes, alguma pessoa vai doar sangue, ele já está contaminada pelo vírus da AIDS. Faz-se o teste e dá negativo. Mas se um outro cidadão for receber sangue deste elemento, terá AIDS fatalmente. Hoje em dia, todos nós deveremos, se precisar de sangue, pegar sangue de nossos parentes que a gente conheça, que é de menor risco. Porque todo mundo tem o risco de pegar um sangue negativo e estar contaminado. Então, como se pega AIDS? De duas maneiras. Primeiro, por relações sexuais, que seria aqueles três modos: coito anal, vaginal e oral. Porém, ele pode pegar através de transfusões sanguíneas e também pode pegar através de drogas. Mas os drogados, só para vocês terem ideia como funciona, ele não tem medo de morrer, a ponto de que, se ele estiver numa rodinha, tiver um elemento com droga e com AIDS, ele pega a seringa desse aidético com sangue e tudo, coloca mais cocaína e injeta na própria veia, porque eles não têm medo de morrer. E então, talvez nem acredite mesmo, né? Não é que não acredito, eles estão pouco aí, eles não querem saber, é tanto assim que eles não largam a droga porque eles não têm medo da morte. E eles tomam a seringa com sangue de um viciado, passam AIDS para ele mesmo,
Depois, quando ele cair na realidade, ele já está com AIDS, daí ele vai falar, puxa, estou com AIDS, etc, etc, etc. O senhor até estava comentando há pouco, né, de um casal, só né, saber, que você conhece, que eu né, disse, que está com problema. as famílias que têm seu filho drogado, não tenha pena do seu filho. Fecha a porta para ele, não deixa ele entrar mais dentro da sua casa. Deixa ele ficar na rua, sofrendo uma semana, 10 dias passando fome, é melhor do que ele dar um tiro em você ou dar um tiro em alguém. Só para vocês terem ideia como é um drogado. O elemento drogado, ele quando acaba o dinheiro, se ele for casado, e a esposa dele também é drogada, ele oferece a própria mulher para seus companheiros, para 3, 4, 5, 6, tudo na mesma hora, ficar lá na casa, ele se sai, ficam lá na frente de crianças, e depois essa mulher pega a quantidade de tóxico para ela e para o seu marido, que depois chega como se nada tivesse acontecido. Muitos drogados devem estar ouvindo a gente, eles sabem que eu estou falando é uma realidade. Muitos traficantes às vezes estão ouvindo a gente. Já falei através do Rotary de que o Rotary não vai mexer com os traficantes e nem tem interesse. O que o Rotary tem é em ajudar as pessoas que estão no fundo do poço, que é uma minoria que queira largar a droga. Por que, doutor Jorge, que muitos jovens eles não querem largar a droga? Você viu, nós fizemos uma comunidade de apoio, está tudo montado, tudo certinho, ponto de funcionar, como vocês viram na televisão, alguns segundos que mostraram esses drogados que estão nessas comunidades para largar a droga, mas eles não querem por quê? Porque não tem um apoio da família para largar a droga. E também acho que largam a hora que querem, né? A hora que eles quiserem parar. Eles sabem que eles não largam. Eles têm consciência disso? Eles têm consciência disso. Mas acontece que tem roupa lavada, cama lavada, papai, mamãe escondendo eles chegam para dormir, comer, e eles não vão largar nunca. E a família não vai ajudar em nada, porque a família não tem coragem de fechar a porta para o seu filho e deixar ele na rua. Só que ele já está na rua. E ele não é mais aquele filhinho bonzinho. Ele é um pré-assassino. Porque ele mata quem entrar na frente dele e ele pega o seu carro com menor de idade, vai ter um acidente, postar corrida, enquanto seu pai está dormindo, ele está na rua fazendo baderna. E ele está pegando seringa de pessoas contaminadas, porque não tem dinheiro nem para comprar seringa. E pegando seringa contaminada e injetando na veia. É que os pais não sabem que seus filhos vivem nesse ambiente, porque seus pais são pessoas idôneas e não são viciados. Mas o senhor acha que esse jovem que está entrando no mundo, essa pessoa que está entrando no mundo das drogas, ele entra com a intuição de ficar para experimentar e sair, certo? Ele não sai. É como eu falei no início do programa, a curiosidade. Mas qualquer um de nós, se experimentarmos 2 vezes, nós não saímos mais da droga. O problema é não experimentar. Seja homem, diga não à droga. Então, mas como é que o senhor acha dos pais, por exemplo? O senhor acha que muitos pais conseguem perceber, mas fecham os olhos? Os pais fecham os olhos, as mães fecham os olhos, aceitam o seu filho drogado. Mas de medo de assumir perante a sociedade? De medo de quê? De medo de assumir e com pena do seu filho, porque acha que seu filho é drogado por culpa da educação. Não é. Seu filho é drogado porque seus amigos e ele quis entrar na droga. Isso não se tem dúvida. Então vamos assistir agora um depoimento, né, dos jovens que já estão recuperados, né, da fita da Nova Vida de Votuporanga. De Votuporanga. Bom dia a todos. Bom, eu tenho que falar. Meu nome é Juliano, tenho 16 anos, estou há 10 meses na chácara, sou de Itajaí, Santa Catarina. E o que eu tenho que falar é um pouco sobre minha vida, né? Eu não vou falar muito sobre o passado, porque o passado, para mim, só serve para melhorar o meu futuro, meu presente, né, agora. O que eu tenho que falar é falar um pouco da minha vida na chácara, o trabalho que eu tive, as depressões, a saudade que batia da minha família, meus amigos, até da droga batia saudade também, porque tem hora que bate também, só que essa hora eu tenho que me provar, tenho que ser forte, tenho que negar ela, tenho que dizer não.
tem que ser firme, tem que pensar em Deus. A hora que bater essa vontade de usar droga, eu tenho que botar Deus na minha cabeça, daí ela passa, eu sei que ela passa. E depois que eu vim para a comunidade, minha vida melhorou. Um toque que me marcou, me levou a ir para a comunidade, foi a separação dos meus pais. Eles se separaram, minha família se desuniu completamente. Meu pai e minha mãe viviam em brigas, era um inferno na casa. Eu não tinha alegria, não tinha sentimento, não tinha nada, não tinha conteúdo, eu não era nada. De repente, a hora que eu entrei na comunidade, eu comecei a ser alguém. Comecei a, sei lá, ter conteúdo, ser uma pessoa, ser um humano, porque antes eu era um velho, certo? E depois que eu entrei na comunidade, fui levando o tratamento. No começo foi difícil, é chato, é ruim, dá vontade de ir embora. Arrumei as malas várias vezes, negava o trabalho, não gostava de trabalhar, era malandro, preguiçoso, era de tudo. De repente agora eu, sei lá, sei lavar minha roupa, sei lavar a cozinha, sei arrumar uma casa, sei arrumar minha própria cama, que eu nem arrumava. Tinha que depender até do empregado para arrumar minha cama. De repente agora eu, sei lá, até essa dependência que eu perdi, que eu tenho condições de arrumar uma cama. Imagina se fosse, por exemplo, uma pessoa aleijada, paralítica. Eu sei que ele não tem condições, né? Dá até pena uma pessoa dessa. Então eu que tenho isso, eu tenho que batalhar e tenho que fazer, tenho que buscar a minha sobriedade. Porque o meu lema agora está sendo ficar de cara. Eu não quero usar droga, quero ser careta mesmo na linguagem. Quero, sei lá, buscar a minha sobriedade, ser alguém, buscar o meu ideal, o que eu quero. É isso aí que eu tenho que falar para vocês. Pois é, doutor Jorge, nós acabamos de assistir um depoimento de jovens que já estão recuperados, né? Agora, como é que funciona? Como é que é pago? É a comunidade que paga? Como é que é feito tudo isso aí? O esquema é o seguinte, essa fita, vocês viram, tudo é auto-administrativo. Auto-administrativo é porque o Rotary já fez e não vai gastar dinheiro se as pessoas quiserem largar a droga e nos procurarem. Como